Livro dos Espíritos, né, que ele está numa sequência de perguntas, né, sequência dos porquês do Kardec sobre como surgiram os seres, como surgiu a Terra, como tudo apareceu por aqui. E a questão 46, que é a questão de hoje, ele pergunta: ainda há seres que nasçam espontaneamente, que até agora eles disseram que tudo é obra de Deus. Pode já estar latente no universo, mas tudo vem do fluido universal e, em última instância, é obra de Deus. E tem um processo para eles surgirem, né, em cada ordem. Aí ele pergunta: ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. Bom, não sei vocês, mas eu acho que ele mesmo se contradiz aqui, né? Se ele diz sim, pode nascer espontaneamente, mas ao mesmo tempo ele diz que não, porque já estava lá em estado latente. Mas vamos ver o que Miramês fala disso tudo aí. Será que a pergunta é no sentido de, por exemplo, o que eu imaginei é se todos os seres, vamos dizer assim, os espíritos que estão encarnados aqui e tudo, se há novos espíritos sendo feitos, vamos dizer assim, né? Novos espíritos o tempo todo sendo feito. Não, eu acho que podia ser isso mesmo. Alguém levantou a mão aí? Jair. Fala aí, Jair. Isso justamente que você falou. Pode ter, por exemplo, tem que ter o princípio que eu estou procurando ler aqui, que eu não consigo, que você acabou de falar, que tem que ter o germe, né? Pode ter alguma reação química, alguma coisa assim. Ele pode reagir ali, mas ele não vai frutificar porque não tem esse germe inicial. Entendeu? Isso aí, pelo menos eu entendi assim, tá? Não sei se foi claro que eu falei. Não, eu entendi assim também, né? Porque a pergunta do Kardec é mais ou menos se pode nascer um ser assim, magia, né? Puf, apareceu o ser, né? Espontaneamente. Espontaneamente não depende de ninguém. Aí os espíritos respondem que sim, mas ao mesmo tempo eles dizem que não, porque tem que ter alguma coisa ali em estado latente. Então, se tem que ter alguma coisa em estado latente, ele não exatamente só surge espontaneamente. Ele só surge de acordo com algumas condições, como numa reação química, que você coloca os catalisadores corretos e ela ocorre. Mas ele não nasceu espontaneamente, ele deu origem a um outro ser. Diga, Sibeli. Depois o Jair. Às vezes as minhas dúvidas já começam nas questões do Kardec, eu fico tentando entender o que ele quis dizer com algumas coisas, né? Porque quando falou espontaneamente, eu pensei, tá, o que ele quer dizer com espontaneamente? Sem a ação dos espíritos superiores, né, dos seres elevados que planejam as reencarnações, que planejam, né, a vida e tal, será que é isso que ele quer dizer com espontaneamente? Porque espontaneamente sem a ação de Deus não existe. Então, espontaneamente sem a ação de quem? Aí, se for nesse sentido, talvez ele queira dizer assim, porque tem os 3 elementos, né, universais: Deus, Espírito e matéria, né? Então, tem o princípio material e tem o princípio espiritual ali. Esse germe deve ser um germe de princípio espiritual, que ele quer dizer que já exista, para a matéria se agregar ali e dar o início da vida. Estou tentando entender por esse sentido, né? Que sem ter esse princípio, né, esse germezinho do princípio espiritual, não existe vida nenhuma, nem dos seres microscópicos.
Eu entendo mais ou menos por aí também. Diga, Jair. É justamente isso. Antes de entrar aqui, eu comecei a assistir aquilo que você botou de trigueirinho. Cara, veja só, de Jair Fernandes Santos, eu pego uma pedra e é uma pedra. Eu não consigo enxergar além daquilo, porque os nossos sentidos nós não temos ainda a capacidade de perceber que ali tem um ser que emite radiação. Eu não assisti toda a palestra, isso vai ser uma sequência que eu vou seguir, mas eu quero falar da minha ignorância de só ver uma pedra. E na nossa ignorância no passado, via aquilo como arma para matar o seu próximo. Quer dizer, a distância abissal que a gente está de ter essa visão que ele está tentando passar, que a gente não consegue captar, sabe? Acho que a gente vai ficar na periferia. É só isso que eu queria falar. Vamos ver o que o Miramês fala para deixar a gente mais confuso ainda. Espontaneamente. A espontaneidade a que necessariamente devemos nos referir é a da formação de animais mais evoluídos, e não a de surgimento de bactérias. Já nos encontramos em um mundo capaz de gerar pela espécie, dada a idade do planeta na escala dos mundos. Não entendi nada. Desculpa aí. A espontaneidade a que necessariamente devemos nos referir é a da formação de animais mais evoluídos, e não a de surgimento de bactérias. Já nos encontramos em um mundo capaz de gerar pela espécie, dada a idade do planeta na escala dos mundos. A geração espontânea é induzida por forças espirituais, ou seja, os benfeitores da espiritualidade maior trabalham no seio bendito da matéria, para que esta alcance maiores valores e abra as comportas de forças ativas para estimular outros campos de vida dentro da vida natural. Bom, só nesse primeiro parágrafo ele já desfez a resposta que os espíritos deram para o Kardec e já começou a dizer que é uma pergunta sem muita noção. Ele já deixa claro, como a própria Sibeli estava falando dentro do entendimento dela, que tem que ter o princípio espiritual ali para tudo começar. E que mesmo nesse desenvolvimento, né, que ele fala aqui que não deve ser levado das bactérias, né, dos seres mais simples, né, como a própria resposta do Livro dos Espíritos nos dá, mas nos seres mais evoluídos, que seriam talvez os humanos. Mas que mesmo assim essa espontaneidade não existe, porque tem que ter ali a presença dos benfeitores como catalisadores da reunião. Diga, Dilva. A minha impressão, quando comecei quando iniciou a reunião, eu me lembrei das perguntas, né? E me lembrei das crianças, que a gente fica, que a criança pergunta, por quê? Por quê? Por quê, né? A criança fica o tempo todo, né? Porque, numa fase da vida, é tudo por quê, por quê, por quê. E aí eu me lembrei das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos aqui, né? E a sensação, como o Jair falou, assim, que antes a gente pegava pedra para né, para matar. Hoje a gente já olha a pedra de uma outra maneira. E talvez o fato da gente já olhar a pedra, vamos dizer assim, de uma outra maneira, a gente não consiga mais entender a pergunta. Porque a gente já... Por que está fazendo essa pergunta? Né? Como muitas vezes esse porquê? Porque era necessário, naquela época, vamos dizer assim, que ainda se jogava a pedra como arma, né? Mais ou menos isso. E aí, às vezes, a gente fica com essa dificuldade de entender a própria pergunta, porque a gente já ultrapassou esse momento, né? Com certeza, né? Como o Jair falou, né? Que ele vê a pedra, só vê a pedra. Imagina isso há mais de 150 anos atrás.
como é que eles viam o mundo, né? Tem muito disso, né? E realmente tocou num ponto, Diva, que talvez a gente fique coçando a cabeça quando lê determinadas perguntas por causa disso, porque a gente já tem um outro olhar que eles não tinham na época. E se a gente acha estranho, aí a gente entende por que os espíritos vivem achando estranho essas perguntas durante as respostas. Mas vamos ver o que tem mais à frente aí. Sejamos estudiosos, não percamos tempo. Não percamos tempo. As oportunidades são poucas e difíceis no campo de aprendizado. Tudo o que resta depende de nós, porque Deus já fez a parte dele e sempre nos ajuda a empenharmos na nossa. Como cruzar os braços? Problemas sempre existirão. Infortúnios são presentes no caminho e a dor é o ajudante inesquecível da humanidade. O nosso dever é lutar com todas as forças, sem esquecer a fé que estimula o trabalho do bem. A ciência desempenha um grande papel na face da Terra. O progresso, de certa forma, assenta-se nela, porque o saber, notadamente, é comandado pelos espíritos superiores que Jesus colocou em várias divisões científicas. Entretanto, a ciência do futuro, nos campos que deve progredir, entrelaçar-se-á com a religião. Porém, com relação a esta última, é necessário compreender seu verdadeiro objetivo, que é o de levar a mensagem do amor por onde passar. A espontaneidade pela qual deveremos nos interessar, portanto, é aquela que nasce nos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal, à educação das criaturas, enfim, ao aprimoramento da alma em tudo que tange a elevação espiritual. A humanidade caminha sempre para a frente. Não há retrocesso nas leis estabelecidas por Deus. Há diversidade dos caminhos que escolhemos. Porém, todos eles nos levam igualmente à perfeição espiritual. O tempo, cada vez mais, vai desaparecendo na pauta das nossas cogitações, e o espaço perde a sua existência, cedendo lugar a outras modalidades de vida, com a sequência evolutiva dos espíritos. Ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete. Enriquecer, mas deves te interessar mais pela caridade contigo mesmo. Se parares para pensar um pouco, para fazer um autoexame de tua vida, perceberás o quanto tens a fazer na correção de ti mesmo e o que deve ser feito. O que vier a mais serão consequências desse trabalho de luz. Os maiores inimigos que te perseguem não estão fora, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do coração. O valente é aquele que teme a si mesmo, mas que sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Não deves abandonar as corrigendas, porque o campo de aperfeiçoamento é muito grande. E quando quiseres deitar sementes que constroem e edifiquem, busque a Jesus. Recorre ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós, de nossa parte que está por fazer. Ser espontâneo na cordialidade. Ninguém poderá viver sozinho. A vida é um entrelaçamento de amor entre as criaturas. Todas as vezes que esqueceres teu irmão no caminho, ou que tiveres oportunidade de o ajudar e não o fizeres, retardarás teus próprios passos. Queiramos ou não, somos todos
entes interligados uns aos outros, com as bênçãos de Deus. Somos todos um só. E eu achei até, vou dizer, divertido, porque ele não só descaracteriza a importância da pergunta, da resposta, até que expliquei, como ele abandonou o tema e falou de reforma íntima. O que a gente tem que fazer é a nossa reforma íntima, que segue mais ou menos a sequência de todas as questões para trás. Ele diz que aquilo não tem importância, que a gente tem que trabalhar cada um a si mesmo. Diga, Cibele. É que, para mim, ele tocou justamente no ponto que eu não estava entendendo o que queria dizer com a espontaneidade, né, da questão. E, assim, eu entendi um pouco diferente, porque eu compreendi a parte inicial da espontaneidade, como estava lá na resposta dos espíritos, que eles falam que os seres, o germe, né, aqueles seres microscópicos, eles agem espontaneamente, né? Ele fala que tem e aí aqui ele explica que que o nosso planeta já está num ponto que não precisa essas forças, né, maiores, mais elevadas, estarem o tempo todo atuando para as coisas funcionarem. E aí parece que abriu um pouco a minha mente, entendi o que ele quis dizer com espontâneo, porque o espontâneo é no sentido evolutivo, né? Que o universo está sempre girando na evolução e no bem, que essa é a nossa natureza, né? Aí ele entra na parte moral, por quê? Porque tudo que não é espontâneo vem das decisões por causa do nosso livre-arbítrio, né? Qualquer ser da natureza, ele age sempre para o bem, sempre para o que for melhor para o coletivo, né? Para a evolução. Qualquer ser que tu pegar, animal, qualquer vegetal, ele vive para essa evolução, sempre para o melhor. Ele nunca tem um pensamento egoísta, né? É sempre pro coletivo, para a evolução. E tudo que for contrário a isso é sempre decisão por causa do livre-arbítrio e por causa da nossa inferioridade ainda, nesse sentido, né? De tomar boas decisões. Por isso que ele entra nessa parte moral, porque as pessoas só agem espontaneamente para o bem depois que elas já adquiriram as virtudes, né? Que nem a gente fala que às vezes tem pessoas que, quando uma pessoa é verdadeiramente bondosa, ela pratica aquela bondade sem nem perceber, né? Quando ela é humilde, ela pratica humildade sem perceber, porque já é espontâneo dela, já adquiriu aquela virtude, né? Então, eu acredito que por isso que ele entrou nessa parte moral, que é onde a gente deve chegar um dia, porque é a nossa natureza. Acho que é o que interessa para a gente realmente, né? Com certeza não, mas provavelmente o pessoal naquela época do Kardec não tinha a menor noção, né, disso que você está falando agora, do que o Miramês escreveu, e a resposta dos espíritos, para eles, também não deve ter dado ideia dessa grandiosidade da reforma moral, que é o que nos ensina. Desde o início a gente aprende que o que a gente precisa é a nossa reforma íntima, para a gente caminhar, para a gente seguir em frente, para a gente crescer, para a gente acompanhar a Terra no processo de transição planetária. A gente só precisa de tocar em frente a nossa reforma íntima, que em outras palavras, retomar a essência do que a gente é, a essência de Deus em cada um de nós quando fomos criados. Diga, Diva. Eu pensando aqui assim no nosso dia a dia, né, na nossa vida, no que a gente vive aqui, e essas experiências da vida, assim, do dia a dia, né, e o que a gente lê, o que a gente está o tempo todo vendo. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo falando o tempo todo de Olimpíada, né, essa coisa do ser humano
da união, do trabalho, da dor, né? Durante anos a pessoa sofre, ela tem dores, ela luta, e eles todos ali lutando para estarem juntos e vendo, e a gente é como se o tempo todo, a Sibeli falou assim, né, que tudo caminha para o melhor, né, e a gente vê que também tudo, nesse aspecto, eu estava pensando nisso, esse momento, né, que a gente está vivendo, que a gente ouve o tempo todo falar, também é um momento desse, de como que, sim, nós podemos melhorar, nós temos essa capacidade de melhorar em tudo, né, de ter esse esforço, que às vezes implica, assim, muita dor e tudo, mas também em vitórias, né? E nesse crescimento humano, né? Que está ali, podemos fazer isso. O ser humano pode, né? Nós somos, nós temos essa possibilidade. E parece que nesse momento que a gente está vivendo, eu vejo isso muito bonito do espírito, da coisa, do Olímpico, dessa coisa toda, é nisso, dessa possibilidade de nós humanos, todos, podermos, sim, porque nós estamos nessa batalha nossa, né, diária, desse trabalho nosso interno e tudo, e do grupo, né, eu acho bem bonito isso tudo. É mesmo, né? E é tanta coisa, né, que a gente vai ouvindo, né, que a gente para pensar, olha, não é isso mesmo? Não é que eu não tinha pensado por esse lado, mas, pô, isso aí tem muito mais lógica. Oi, bom dia. Diga, Glaucinha, estava aguardando a sua voz. E eu tô te cortando, não? Não. Bom dia. Não, eu achei tão interessante que eu acho que voltou, Silvio, no que você falou no começo, que tantas coisas certas, né, que aparecem na vida da gente, como as coisas que a gente também erra, é tudo um aprendizado. As coisas boas vêm, não sei o que, a gente não nota muito, mas você está aprendendo com elas. E as coisas ruins, que dá um tombo em você e você acaba levantando e aprendendo sempre alguma coisa. Então, esse texto todo, para mim, é como se, desde, eu não sei se tem umas 2 semanas que vocês falaram nos seres, né, que estão ali para serem, para nascer, para crescer. Eu acho que cada dia é um aprendizado, cada dia é uma evolução, e como a Diva falou, neste momento, a gente passa por, todo dia, toda hora, todo momento, a gente está aprendendo, e tentando, né? Tentando estudar, tentando aprender com os erros e com os acertos, com a felicidade, com a tristeza, a gente está... E vamos evoluir o máximo, tenho certeza disso. É que o livre-arbítrio, né, acho que tira um pouco a gente da estrada, né? Você tem uma reta e tira um pouco você daquela reta, mas que também é normal, que também é fato, né? Foi só um comentário. E a gente está aqui agora, né, de certa forma, entre aspas, criticando as perguntas do Kardec. Daqui a 150 anos vai ter um outro grupo criticando as nossas respostas. Pô, mas esses caras são muito sem noção, não entenderam nada. E assim vai ser. É o momento, a nossa capacidade de compreensão, de entendimento naquele momento. Agora a gente já tem uma visão mais ampla do que eles tinham quando se começou todo esse processo do contato com o mundo espiritual. Ainda mais com a velocidade que as coisas vão agora, daqui a 150 anos, a diferença de percepção e compreensão de tudo isso aqui vai ser absurdamente diferente do que a gente tem agora. E eles vão estar
sem entender por que a gente ficava discutindo isso da mesma maneira que a gente fica aqui falando, pô, mas que perda de tempo que eles tinham, né? Um troço tão óbvio para a gente agora, eles não precisavam perguntar. Isso tudo faz parte do aprendizado, do crescimento, e torna a coisa, quando você leva com leveza, divertida. Você saber que a tua inteligência hoje é a tua burrice amanhã. De certa forma, a brincadeira, né? A brincadeira do porquê, né? Quando a gente... Às vezes eu comparo muito a gente com criança mesmo, né? Aquela fase assim... Em várias fases, né? É como se ainda fôssemos realmente muito crianças. E às vezes somos mesmo, né? A gente fica adulto, mas com alguns comportamentos bem... Só muda a roupagem, né? Mas o comportamento, a essência em si ainda, às vezes, é muito infantil. Dessas coisas do porquê, da birra, do não querer as coisas, eu quero no meu tempo, né? De não lidar bem com as frustrações. A gente só muda a roupagem, mas no fundo, a gente ainda tem muitos comportamentos, que é do porquê não é do jeito que eu quero, por que é assim, por que eu não entendo, e aí fica, né? E aí a gente realmente tem que entender que somos verdadeiros, temos que levar mais leve mesmo a vida, de uma forma mais leve. Sabe que eu sou meio suspeita, porque eu adoro estudar Kardec, sabe? Por muito tempo eu aprendi Kardec só pelas palestras que eu ouvia, né? Então, quando eu comecei a estudar os livros, eu gosto muito, eu entendo assim que essas explicações que o Miramês traz era o que já era para a gente ter entendido. Ele só traz a explicação porque a gente não entendeu a resposta que os espíritos trouxeram, né? Então eu gosto, e é justamente o que eles falam, que cada vez que a gente lê tem outro entendimento, né? Porque a gente muda. Então tem uma parte que fala, tem uma parte que eu achava super machista, né? Que eu lembro que quando eu estudei a primeira vez, eu fiquei indignada, voltei para casa indignada quando eu estudei no ESG. E aí, depois de um tempo, eu fui lá e eu li de novo, e aí eu fiquei pensando, cadê aquela parte que eu achava machista, que me deixou indignada? Cadê aquilo ali que eu não sabia? Eu não sei mais nem dizer para vocês onde é que é, porque eu não encontrei. Eu sabia até qual era o capítulo, eu li de novo, sabia as páginas. E porque a gente vai mudando a nossa compreensão, e aí quando eu li de novo, para mim estava normal, era aquilo ali mesmo, não tinha problema nenhum. Então é bem isso, cada vez que a gente lê, a gente tem outra compreensão, né? Eu gosto muito, na terça-feira à noite eu tenho um grupo aqui de Pelotas, a gente estuda as obras básicas, eu achava o livro dos médios, acho ainda meio chatinho para a gente ler, né? Mas o estudo tem sido bem divertido, apesar de tudo, a gente dá risadas e sempre tem novos aprendizados. Alguém mais quer falar?